Sabe aquele feedback que você recebeu no trabalho do teu chefe, da tua chefe, e que acabou com você? Deixa eu te contar uma coisa. Ele, na verdade, não diz quem você é. Ele diz mais sobre o seu supervisor do que sobre você mesmo. Sabe por quê? Pelo simples fato de que um gestor, ele tem o papel de nos conduzir àquilo que uma determinada atividade ou que a própria empresa espera de nós. Então nós estamos falando de um feedback relacionado ao ambiente de trabalho e não à nossa vida pessoal. É claro, em muitos casos, o gestor pode sim trazer algum apontamento a respeito do nosso comportamento enquanto pessoas, enquanto indivíduos, mas a gente de maneira alguma deve adotar isso para nós e levar para nossa vida de uma forma ruim. Até porque essa pessoa que está nos dando um feedback também tem várias questões não resolvidas dela mesma, né? E muitas vezes ela acaba projetando no colaborador algumas questões mal resolvidas que ela mesma tem. Sabe quando a gente convive com uma pessoa, que a gente se relaciona, e aí a gente está sempre apontando os defeitos dessa pessoa, na tentativa de que a pessoa mude, na tentativa de transformar essa pessoa? Pois é, no trabalho, às vezes acontece algo bem parecido. Por mais que a relação entre um funcionário e um gestor seja diferente, ali existe um relacionamento humano, e o relacionamento humano muitas vezes ele está recheado de padrões, né? Recheado de padrões de comportamento que a gente repete em várias esferas da nossa vida. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve e absorve do nosso gestor. E tem mais um agravante, né? Em grandes empresas, geralmente os supervisores, os coordenadores, os gerentes, eles passam por um treinamento, por uma preparação para que eles tenham condições de dar um feedback realmente assertivo para a sua equipe, né? Mas infelizmente isso não acontece em todas as empresas. Eu até arrisco dizer que na maioria das empresas nós recebemos um feedback de pessoas não tão preparadas nesse sentido. E aí é muito comum acontecer, né, esse tipo de projeção, a própria pessoa projetar sobre nós algumas questões mal resolvidas que ela mesma tem. Então a gente precisa ter cuidado quando a gente vai ouvir um feedback. Não estou dizendo para você simplesmente ignorar aquilo que está sendo dito. Estou dizendo para você que o feedback no trabalho, ele diz respeito a quem você é no seu trabalho, tá? Ele deveria vir para contribuir com o seu melhor rendimento ali dentro, o melhor relacionamento com os seus colegas de trabalho e com a empresa como um todo. Mas se você percebe que esse feedback está extrapolando esse âmbito, aí sim você precisa ficar alerta. Isso inclusive traz uma outra necessidade, né? Além de a gente se perdoar quando a gente recebe um feedback negativo, muitas vezes a gente precisa também perdoar aquele que está trazendo esse feedback pra gente. Principalmente se o feedback não for um feedback muito assertivo e se essa pessoa estiver equivocada nas palavras dela. Por quê? Porque a gente também precisa ter empatia para com a outra pessoa. Por mais difícil que essa pessoa seja, por mais carrasca que ela seja, vamos imaginar assim que ali também tem um ser humano passando por diversas dificuldades, passando por sofrimentos, questões mal resolvidas que a gente não tem acesso, que a gente não tem conhecimento, e são essas situações, esses problemas que muitas vezes levam essa pessoa a dar feedbacks tão endurecidos para as pessoas, para os funcionários, a fazer posicionamentos assim bastante equivocados. Então a gente precisa ter um pouco de empatia, a gente precisa acolher também a dificuldade dessa pessoa, porque alimentar por ela um ódio por conta dessas palavras não vai adiantar muita coisa. Então a gente consegue, se a gente quiser, ter empatia com essa pessoa que está sendo equivocada nas palavras dela para conosco. É claro que aqui a gente está falando de situações pontuais, relacionadas a momentos de feedback, em que um supervisor traz pra gente algumas expectativas que ele tinha a respeito do nosso trabalho que não estão sendo correspondidas. Se a gente vivenciar casos de assédio moral em que constantemente nós somos bombardeados por essa pessoa, aí sim a gente precisa tomar uma atitude, seja informando, comunicando um superior ou até mesmo mudando de empresa. Nós estamos falando aqui sobre situações pontuais e não sobre situações constantes, que fique bem claro. Essa é justamente a palavra que norteia um feedback: expectativa. Quando você senta para conversar com o supervisor, você está ali para ouvir o que ele tinha de expectativa com relação a você
e o que você tem feito com relação a essa expectativa. Por isso que o feedback, ele não nos define. O feedback tem a ver com uma expectativa que uma outra pessoa ou uma empresa tem a respeito de nós, e ele não define quem nós somos. Então nós precisamos ter a maturidade de ouvir esse feedback de uma forma bastante aberta, bastante madura, entender se aquilo de fato faz sentido ali no ambiente de trabalho, nas atividades que nós vamos desenvolver, e não levar isso de uma forma negativa para nossa vida pessoal. Entende que mesmo um defeito que uma pessoa tenha, esse defeito pode ser canalizado para algo positivo? Por isso que eu mencionei para vocês que vai muito do tato que o gestor tem de conseguir conduzir da forma correta um colaborador. Então, se é um gestor que tem uma capacitação, que tem um treinamento, ele consegue transformar uma característica negativa no ambiente de trabalho em algo positivo. Por exemplo, uma pessoa que é de certa forma arrogante, uma pessoa que não tem vergonha, uma pessoa que gosta de se expor. Dependendo do ponto de vista, essa pessoa é extremamente necessária no ambiente de trabalho, porque a pessoa que não vai ter vergonha de ir lá na frente falar o que precisa ser falado, desde que essa arrogância, entre aspas, seja trabalhada da melhor maneira possível por esse supervisor. Então, tudo pode ser canalizado, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente acata sobre nós. Se você está passando por um momento parecido com esse, em que você recebeu um feedback, repasse ele na sua mente, reflita de novo sobre o que você ouviu e se aquilo realmente faz sentido. E mais, reflita se você está sendo conduzido da forma correta com relação a essas características negativas que foram apontadas para você. Porque eu te garanto que você não é um problema, tá? Você apenas não está atendendo algumas expectativas que as pessoas têm com relação a você. Mas se você quiser canalizar tudo isso, se você achar que faz sentido canalizar isso para as suas atividades, para a sua vida, eu tenho certeza que você consegue.